Enviou lá atrás o ataque do Vasco da Gama, driblou primeiro, rolou a bola, Juninho Paulista, colocou, bateu na defesa, vai do Romário, guardou, é campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É do Vasco, do Vasco, do Vasco, é do milagre, é da vitória, é da graça, é da... Está no ar, mais um Papo na Colina, o melhor lugar para você se conectar ao dia a dia do Vasco da Gama. Moleque chafado e estático, no meu Vascão não tem espaço nunca mais. Vai, projeta papai, vai, projeta vai. G4, vai, projeta papai, projeta vai, G4. Salve, salve, torcida vascaína, a torcida mais linda e fiel desse país. Meu nome é Daniel e está no ar o terceiro episódio do podcast Papo na Colina, o podcast feito de vascaíno para vascaínos. Galera, nós estamos em todas as plataformas de áudio, pode procurar no Spotify, na Anchor, no iTunes, YouTube. É só procurar por Papo na Colina que você vai ficar por dentro de todos os nossos episódios. Vale lembrar também das nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Papo na Colina, estamos no Instagram, Papo na Colina, e no nosso carro-chefe, que é o Twitter, Papo na Colina. Galera, hoje aqui a nossa bancada aqui, olha, vou ser modesto à parte, está sensacional essa bancada. Temos aqui hoje 3 participantes de altíssima qualidade. Teremos aqui hoje prefeito, teremos humorista, teremos especialista em basquete. Ó, tá lotado essa bancada. Vamos começar pelas apresentações. Olá, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia aí para quem estiver ouvindo. Estamos aqui para a nossa terceira edição do podcast. Vamos comentar um pouquinho dessa semana, da chegada do Luxemburgo e a estreia do João Almirante aqui com a gente no podcast Papo na Colina. A estreia do João Almirante, até que fim, liberaram o cara. Quem é o próximo? Aí, fala, gente, beleza? Aqui é o Felipe. Cumprimentar aí a chegada do nosso querido João Almirante, né? Esse ícone da torcida do Vasco aqui no podcast. E é o seguinte, quem ganhou do Vasco ganhou, quem não ganhou não ganha mais. Chegou com tudo, mano, PH. E ele agora fazendo a sua estreia aqui no programa, no podcast Papo na Colina. João Almirante, desse... Fala, galera, boa noite. Tô aqui na área de novo. Desculpa aí, não pude participar dos 2 primeiros programas, mas agora tô aqui para bater um papo com vocês aí. O cara me introduziu como humorista, meu irmão. Nem sabia dessa categoria agora, mais uma categoria em que fui inserido. Fico honrado com isso. E estamos aqui para debater as coisas do nosso Vascão, esse Vascão maravilhoso, sofrido, mas que a gente não larga, né, meu querido? Exatamente, está aí conosco o João Almirante, que agora também vai participar de um projeto no Esporte Interativo. Daqui a pouco ele vai falar um pouco sobre isso. Mas vamos começar a nossa pauta. Lógico, o assunto principal é o professor que tá de volta. Na verdade, não, ele tá na área, né? O professor, ele tá na área com o seu projeto e vamos partir para cima. Já vou deixando a minha opinião aqui. Quem me conhece um pouco sabe que eu sou bem crítico nas minhas opiniões, mas eu, apesar, né, eu gostei da contratação, porque o Luxemburgo, apesar dele estar bastante tempo fora do futebol, sem vitórias, títulos, eu acredito que o Luxemburgo, das opções que estavam no mercado, ele seja a menos pior, né? Tínhamos no mercado alguns treinadores novos, né? O Thiago Largue, né? Entre outras opções, mas o Vasco fugiu totalmente do panorama que estava sendo seguido, né, ultimamente. O Vasco estava apostando em treinadores mais novos e acabou que desta vez o Vasco foi lá e contratou um técnico cascudo, um técnico vitorioso, já treinou Real Madrid, aonde passou foi campeão, porém, como eu disse inicialmente, está um bom tempo sem ter sucesso, né, nos times que treinaram. Ficou aí mais ou menos 1 ano e meio, se eu não me engano, sem treinar após a saída do Sport, a saída conturbada, teve início bacana, mas teve uma conturbação ali e tal. Houve uma questão de briga, que se eu não me engano, com o Diego Souza, mas acabou, teve que sair e virou youtuber, assim como o nosso amigo João Almirante.
Ô, João Pedro Fará, eu quero a sua opinião sobre o nosso novo treinador. Vale lembrar que o Luxemburgo chegou no Vasco com Maurício Copertino de auxiliar e seu preparador físico Antônio Melo. Fará, deixa seu comentário. Bom, galera, eu achei que foi uma contratação, assim, de início eu não gostei, por todo o histórico recente dele, achei que ele vem de trabalhos considerados ruins, mas é o que eu escrevi no Twitter recentemente, infelizmente a gente não tem muito para onde correr, era ele, ou era Jair Ventura, ou era alguém do tipo, desse futebol nojento, Valentim, então pelo menos o cara vai dar uma mudança aí nesse ar do Vasco que está bastante conturbado. O Luxemburgo está voltando, né, para o Vasco, ele começou em 82 como assistente do Antônio Lopes e até o Globo Esporte publicou a matéria falando que ele foi campeão logo no primeiro ano dele de auxiliar em cima do Flamengo, né, campeão carioca em 82. E então, assim, achei que uma contratação é uma escolha boa. E vamos ver se ele vai conseguir recuperar o bom tempo dele aí como treinador, os tempos áureos dele como treinador. Eu sei que é difícil porque o elenco também não contribui muito. Mas, assim, como um todo, eu achei que foi uma escolha boa. E agora é torcer, deixar o Pofechou trabalhar, né? E, enfim, os jogadores têm que comprar a ideia do cara porque a ruindade a gente já conhece, né? Então vamos ver se pelo menos alguma atitude, organização esse time vai mostrar para esse longo campeonato. O time vai ir só na quinta rodada, né? Contra o Santos ele ainda vai estar fora, porque como ele é um cara muito caricato, ele vai estar cuidando das cachaças dele lá em São Paulo. Porra, bicho, isso é maravilhoso, na moral. Isso eu até comentei ontem no Twitter que se o cara é comprometido com a sua própria cachaça, meu amigo, é esse o Brasil que eu quero. Já vai me ter como um soldado a partir de agora. O Luxemburgo ele já conquistou 80% da torcida vascaína, né? Fazendo esse negócio aí. Bebo todas que vier. E vocês viram a toda? Ele é até treinador de futebol, né? Que ele já saiu, ele comprou uma TV lá no Tocantins, filhada da Record, eu acho. Luxemburgo, ele é um personagem à parte, ele é sensacional. Eu tô confiante. O Luxemburgo, ele é o seguinte, ele é sondado no Vasco, você critica a sondagem. Ele começa a conversar com o Vasco, você começa a lembrar do passado, né, das vitórias, dos títulos. Ele fecha com o Vasco, você fica muito iludido por causa das entrevistas dele, entendeu? Tem vários estágios desse momento de negociação. E assim, ontem a entrevista dele, a coletiva dele, né, me iludiu bastante. Não sei vocês, né, concordam comigo? Daniel, mais ou menos, eu ia comentar isso, que realmente mudou muito a expectativa, pelo menos a mim, eu acho que de boa parte da torcida, né? Quando começou essa história de Luxemburgo no Vasco, todo mundo ficava meio com o pé atrás, meio caramba, mas será e tal. E hoje, depois que ele foi anunciado, pelo menos o que eu percebo, e a minha sensação também, pode ser porque é a minha sensação, é de uma certa confiança no que está por vir, né? E assim, eu acho que isso acontece pelo seguinte, cara. O Vasco não tem um objetivo muito grande na temporada. Infelizmente, a realidade é essa. A gente assim, é um time que a gente espera que lute para brigar pro G4, né? Título, essa coisa Verdade. toda. Então, assim, eu acho que o Luxemburgo, mesmo afastado do futebol, mesmo afastado 2 anos do futebol, e até por isso, né, essa necessidade dele provar que encerrar a carreira em alto nível, que ainda tem condição de treinar um time e tal, eu acho que esse desafio, que é manter o Vasco na primeira divisão, dá uma certa tranquilidade e até, quem sabe, livrado do risco aí, pensar em coisa mais alta, eu acho que esse objetivo ele consegue. Se a gente fosse falar de algo mais importante, aí com certeza eu acho que não seria o caso. Mas essa situação eu acho que dá eu acho que dá para ele cumprir com esse desafio. Eu acho que essa é a questão. Eu também acredito que, como desafio, teoricamente, ele não é tão difícil, né? Eu não acredito que o Vasco consiga uma posição, assim, muito boa nesse campeonato. O elenco é fraco, já falei várias vezes isso, mas o Luxemburgo, ele conquista o elenco, né? Ele tem esse carisma e ele conquistando o elenco, melhorando e contratando também, que eu acho que vai ser preciso, né? Eu acho que o Vasco consegue, né, chegar numa posição melhor, né, do que a gente até espera, mas isso vai depender muito do passar do tempo. PH, você gostou da contratação? Não, eu gostei. Eu ia até comentar outra coisa aqui, que é o seguinte.
O elenco do Vasco é fraco, mas eu não acho absurdamente fraco. Eu não acho que é um elenco que, em condições normais, briga para não cair. Eu acho que é um elenco de meio de tabela. E assim, o time estar organizado, né, para cumprir com a obrigação, assim, ganhar dos times de menor investimento, né? Verdade. Enfim, eu acho que o time do Vasco não é tão horroroso assim também, não. É um time mal organizado, é um time sem organização, na verdade, né? Mal treinado também. Mal treinado, mal escalado, muitas vezes, por aí vai. Então, assim, eu acho que a gente perdeu tempo com o Valentim, não tinha que ter começado o ano com ele. Muito né? tempo. Mas, enfim, então eu acho que é uma boa. E outra, né? Eu acho que tirando o Jesus, né? Que Jesus é um cara diferenciado, eu acho que esses técnicos aí do Brasil, cara, que a gente tem no mercado hoje, o único que poderia ser um pouco diferente, na minha opinião, é o Dorival, que já estava negociado para fora. Então, assim, para você contratar um Jair Ventura, enfim, o Levir, que está numa péssima fase e tal, eu acho que dá no mesmo, sendo que o Luxemburgo tem uma característica que eu considero muito importante nesse momento, que é atrair atenção para ele, ser meio que um para-raio. Então, assim, a responsabilidade toda vai ser dele, isso vai dar uma tranquilidade para o elenco, porque ele sabe atrair esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que foi uma opção, das opções que tinha, não acho que foi uma opção ruim, não. Eu também acredito, PH. Eu acho que eu sigo a mesma linha de raciocínio que você. Eu acho que entre as opções que nós tínhamos no mercado, além do Dorival, que eu também preferia que tivesse sido o Dorival, eu acho que foi a melhor opção, uma opção diferente. Os outros seriam a mesma coisa e não dá, no momento não dá. Eu acho que contratar um técnico cascudo nesse momento talvez seja o ideal. Almirante, eu sei que você gosta muito do Professor, já fez até a música vai estar daqui a pouco também no nosso podcast. Deixe seu comentário sobre essa contratação do Professor, Almirante. Olha, meus amigos, eu estou completamente abraçado com o projeto. Essa que é a grande realidade. E assim, como o Daniel falou no começo, cara, esse ciclo do Luxemburgo é exatamente assim. Ele é especulado, você fala, puta merda, Luxemburgo, cara, que isso? Luxemburgo tá parado. Luxemburgo, porra, virou youtuber. Luxemburgo não quer saber mais de nada. Mas aí, porra, vem a informação. Não, Luxemburgo tá fechando. E aí você começa a pensar realmente, porra, Luxemburgo, meu irmão, não desaprendeu, o cara não desaprendeu. E o cara inegavelmente, ele sabe de bola, né? Porra, o cara não ganhou à toa, o cara não ganhou no Real Madrid de bobeira, o cara não foi técnico da seleção à toa, o cara não ganhou 5 brasileiros sem entender, né? Então é um cara que sim, tem conhecimento. Nos últimos trabalhos dele, teve esses problemas de relacionamento com o elenco, né? Ele começou bem pra caramba no Sport e tal, levou o Sport até para uma posição que ninguém esperava, né? O Sport, brigando em cima no campeonato, e aí depois a coisa degringolou. E aí, falando um pouco do que o PH falou, o que acontece? O Luxemburgo, durante muitos anos, mesmo quando ele já estava em declínio, ele ainda se colocava ele mesmo na prateleira, né? Então, contratava o Luxemburgo, você contratava ele para ser campeão. E agora eu acho que ele está num estágio que eu acho que, pelo menos que eu ouvi da entrevista dele, com uma certa humildade, né? Assim, falou, não, deu uma reciclada e tal, não sei o quê, fui aprender, fui estudar, fui me preparar. Enfim, então, com o elenco que a gente tem, que também o Luxemburgo gosta de brigar com as estrelas do time. A gente tem estrela, porra, então essa parte aí pode ficar tranquilo. Tem lá o Maxi Lopes lá, e eu acho que se ele brigar com o Maxi Lopes, eu não sou nem contra, viu? Mas, nesse momento. Mas, enfim, que o Luxemburgo, cara, pode sim aí fazer o Vasco, pelo menos, um campeonato seguro, né? E assim, eu estava vendo até o nosso amigo Garoni, um vídeo que ele fez. E aí você pega assim, o Luxemburgo há muito tempo não faz um bom trabalho. Assim, relativo, né, cara? Ele fez um trabalho no Flamengo, que ele salvou o Flamengo do rebaixamento, por exemplo, deixou em 10º lugar lá no campeonato, né? Ele fez um trabalho, isso já mais antigo, 2012, me parece, no Grêmio, que ele foi 3º colocado. A torcida do Grêmio, gostou dele e tudo mais. Teve até um jogo no Olímpico que garantiu para ele ficar e não sei o quê. Então é um cara que, se ele tiver focado ali no campo e bola, né, no treino,
Claro, o Luxemburgo tem todo aquele negócio de querer ser manager, de mandar na porra toda e tal. Mas se ele focar ali no campo e bola, é um cara que conhece, mano. É um cara que conhece futebol, um cara que sabe, né? Como eu disse aqui no começo, é um cara que, porra, vencedor e tal. E eu acho que aqui a gente tem que também modular um pouco as nossas expectativas. Qual é a nossa expectativa? A nossa expectativa é um campeonato puro, né? Ninguém aqui, quer dizer, a não ser na minha música lá, que eu falo de G4 e tal, mas porra, maluquice. Mas a gente, pô, racionalmente aqui, a gente sabe que é campeonato para ficar ali no meio da tabela, tá bom, né? Um campeonato seguro esse ano e tal. É um campeonato de segurança. Então, eu acredito que ele focadão aí no trabalho, querendo também dar uma resposta, né, para o próprio mercado e para a imprensa, para se recolocar mesmo no mercado como um treinador capaz, né? Porque ele, nos últimos anos, vem sendo mais considerado um cara folclórico, um cara assim, engraçado, né? Um meme, né? Mais um meme do que realmente um treinador. E, porra, o cara tem um currículo para assim, para falar, olha, eu tô aqui, eu sou um cara que entende disso aqui, sou o maior vencedor de campeonatos brasileiros. Então a expectativa, quer dizer, a esperança é que ele realmente venha determinado a mostrar esse trabalho e aí com alguns reforços e tudo mais, ele possa fazer um bom trabalho aqui no Vasco, um trabalho de fazer um campeonato seguro. Acho que já vai estar bom pra gente nessa temporada. E assim, eu achei ele muito consciente na coletiva, né? Muito consciente do objetivo do Vasco, do objetivo dele. A única coisa que só tem duas coisas da coletiva que me deixaram um pouco com o pé atrás. Primeiro, eu acho que ele podia ter defendido mais o elenco. Eu não senti convicção nele quando ele fala do elenco. Ele fala, a gente tem que fazer os jogadores acreditarem que eles são bons, para eles se superarem e tal. Mas assim, eu achei que podia ser mais enfático, até porque eu realmente acho que o time não é tão ruim assim. E essa questão dele estar focado, né? Eu espero que ele fique focado 100% no futebol, mas me preocupa um pouco, não ele ser manager do time, né? Mas esse negócio de ter cachaçaria aqui, ter emissora de televisão lá, ter fazenda não sei onde, quer dizer... O pôquer dele, né, que ele gosta de jogar. Não, sem contar isso, tô nem contando isso, só, né? Mas enfim, eu espero que ele venha focado. E outra, né? Dizem que o preparador é muito bom, né? O preparador físico. Isso é importante. Sim. Eu queria falar disso também, porque não adianta ter reforço, não adianta ter técnico, se a gente não tiver um time que aguenta correr 90 minutos. E atualmente a gente tem aquele careca lá da Vasco TV, que serve lá para bater palma, para mandar os outros, mas não bota os caras para correr 90 minutos. Então, o preparador físico é um ótimo ator, né, cara? Como preparador físico é um ótimo ator, mas, porra, tem que vir um cara agora, e parece que veio mesmo, um cara aí bom, né, na preparação física, e vai ter a parada para a Copa também, que vai ser para a Copa América, que vai ser importante, tanto para o Lucha dar uma avaliada ali no elenco, ver as prioridades, né, acho que não dá para atacar também todas as carências, de repente, mas dá para eleger algumas prioridades ali, que ele vai trabalhar ali, botar esse time para correr. Porque o time, quando é fraco, ele tem que correr no mínimo igual aos outros. E o Vasco hoje corre menos que todo mundo. Então é complicado. Então, se botar esse time para correr o jogo inteiro, já temos uma aí, né? Só complementando rapidinho que o Almirante falou, né? Que esse preparador que está vindo, o Antônio Melo, já está com o Luxemburgo há muito tempo, e eu estava vendo a matéria ontem, recordando, né, da Record, da R7. Óbvio que a gente não tem os mesmos jogadores do time do Cruzeiro de 2003, mas eles se destacavam muito por conta do preparo físico, né? O time tinha um índice de lesão muito menor do que os outros na ocasião. E o Luxemburgo é um cara que sempre se preocupou com o staff dele, né? Preparador físico, nutricionista, assistente, analista de desempenho. Então, assim, é óbvio que ele foi ficando ultrapassado com o tempo, e ele até fica brigando com isso. Enfim, e outra coisa que é importante, saindo um pouco da coisa séria... Só um adendo, o R7 fez um paralelo entre o time do Cruzeiro de 2003 com o Vasco de 2019. Não foi o paralelo, eles recordaram o time de 2007, 2003, que é a questão física, que o preparador é muito bom, né? Não tem como traçar um paralelo, hein?
É até uma O sacanagem quando R7 está abraçado no projeto, essa que é a verdade. Mas por quê? Ele falou que Entraram comprou a de afiliada cabeça. da Record, cara. Comprou a afiliada da Record e já tá juntinho já. Mas a gente vai poder Se ver o não der embate certo entre no o Vasco, se ele o não der Luxo e o certo Mauro no Vasco, pode César, né? apresentar o balanço geral. Quero ver o Luxo e o Mauro César agora. O Mauro César vendo o Luxo no Vasco, vamos ver. Eu admito que eu quero ver muito a entrevista do Luxemburgo, ele falando que o time do Vasco tem que entrar em campo com a pica virada, apontada pro céu, cara. Ele falou na coletiva. Aqui tá apontado pro alto. Esse cara é sensacional, cara. Chegou com tudo já causando. E é engraçado, não sei se vocês perceberam, né? Nós que estamos ali, né, sempre no Twitter, lendo notícia, é incrível como a contratação do Luxemburgo chama a mídia, né, cara? Todo mundo posta. As mesas redondas até falaram de Vasco. O cara, querendo ou não, é uma grife, né, mano? Não tem jeito. Ele é uma grife. Tu vê ele chegando no hotel, assim. Eu vi até um cara falando no Twitter. Parece que tá chegando um camisa 10 da Europa e tá chegando aí vitorioso aí. Acabou de sair do Barcelona e tá chegando aí no Vasco. O cara chega, porra, de terno, sempre alinhadão. Pô, o Luxemburgo é a figuraça, né, do nosso futebol. É talvez um dos maiores personagens aí do futebol brasileiro nos últimos 20 anos. Sem dúvida. Não, e eu acho, e assim, é o que eu falei, é importante pro próprio time, num momento de fragilidade como o Vasco tá, ter essa figura que é centro das atenções, entendeu? Isso é bom, porque isso tira o foco de problema do time e tal. Ele fala alguma bobagem, às vezes que... Bobagem não, né? Mas enfim, alguma coisa polêmica e vira o alvo, né? É importante isso. No momento Esquecer a dele. política também, né, o PH? Também. Não, e ele é aquele cara, tipo assim, o time ganhou, o time perdeu, a responsabilidade é minha, né? É isso. Então, ontem ele até na coletiva, ele falou, ontem não, né? No dia da coletiva aqui, foi quarta-feira. Foi ontem. Quem tá ouvindo, né? Na coletiva ele falou a respeito disso, que a responsabilidade é dele, é ele que treina, é ele que escala. Então é também importante nesse momento, porque a gente tem um elenco ali que eu concordo com o PH, não é esse lixo todo aí que às vezes parece em campo, né? Mas é aquele cara que vai assumir a responsabilidade, né? Pelo menos é o que a gente espera. Então vamos ver aí, torcer. Em dia de clássico ele mudava o foco, tentava falar e fazer brincadeira, essas coisas mudam, cara. Se querendo ou não, a mídia fica falando disso, esquece um pouco. Não, e assim, sabe, né? em relação aos próprios jogadores, cara, por mais que ele na mídia tenha caído aí em folclore, jogadores é com certeza respeitado. Não tenho a menor dúvida de que Luxemburgo chega num vestiário desse do Vasco, que não tem jogador badalado, né? Tirando um ou outro ali. São jogadores que vão respeitar o cara, mano. Chegar e vão olhar pro cara assim. Esse cara é vencedor, esse cara, porra, tem uma história. E o adversário também passa a respeitar, né? Assim, eu acho que ele traz também esse componente aí para esse time. Já começou, Miranda. O lateral lá do Santos já estava comentando que com a chegada do Luxemburgo seria um jogo diferente. Já começou a respeito. Não, e isso, cara, é assim, o Luxemburgo conhece, né? Como eu disse aqui no meu comentário inicial, é um cara que inegavelmente conhece. Vamos ver se ele vai conseguir traduzir isso e fazer o nosso time jogar um pouquinho melhor do que vem jogando, né? Porque tá complicado, mas eu acredito que muda o ar, né? Ali o vestiário, eu acho que a simples chegada dele, um impacto inicial assim, já é alguma coisa, né? Ele vai chegar ali e com certeza a moçada lá vai, porra, vamos se coçar aqui que o homem tá aí e tal. Vamos ficar com a pica pro Chelsea, senão não vão jogar. Agora aqui, só outra coisa que eu acho que é bobagem, mas como é assunto, eu acho que a gente tem que entrar, né? Eu não sei se todo mundo concorda. Eu acho uma tremenda bobagem esse negócio de mas o Luxemburgo é identificado com o Flamengo, então... Isso é bobagem, não tem nada a ver também. Acho que não tem nada a ver isso. Né? Não, eu até no vídeo que eu gravei, eu falei, pô, isso é coisa de torcedor cabeçudo, na minha opinião, sério, porque, pô, é profissionalismo, irmão. O cara, ele não vai vir aqui pro Vasco pra salvar o Vasco ou sabotar mesmo, né? E eu aposto que aquele coletivo, até meio
grossa foi assim, perfeita. Ele falou: "Ó, o Vasco, sou profissional e não quero mais pergunta de Flamengo. Eu tô aqui para trabalhar, pô. Eu não tô aqui para ser torcedor. Torcedor que fica nessa. O cara é Flamengo, o cara é Vasco, o cara é Botafogo. Não, ninguém é Botafogo. Mas o cara é, sei lá, Grêmio. Mas não, mano, o cara é profissional e tá ali, porra. Quantas vezes a gente não teve jogador aí que com certeza torce para outro time também, e o cara entra em campo ali e faz o dele, né, cara? Não, como tem jogador do Vasco que tem jogador vascaíno que jogou no Flamengo, por aí vai. Inclusive, Pois é. o próprio Luxemburgo, ele começou a carreira em clubes grandes no Palmeiras, né? Isso não impediu dele ser campeão no Corinthians, anos depois, assim. Não, pô. Fora que por vários clubes sacudiu o Flamengo. Cruzeiro Também mesmo. tem Naquela época da Tríplice Coroa, a final da Copa do Brasil foi contra o Flamengo, não foi? Ganhou Sim, lá, foi. sapateou no Flamengo, não tá nem aí, pô. Claro, o cara é profissional, pô. Tem É verdade. Jesusinho, né? E acabou de sair uma notícia aqui muito importante aqui. Deixa eu somente trazer aqui diretamente do Twitter. Com a contratação do Vanderlei Luxemburgo, a Diadora vai fazer uma linha de terno para a torcida vascaína. Vai ter que pagar, gente? O torcedor vai ter que pagar também? Como é que vai ser? Aí os caras vão ter que comprar. Pagar. Essa é a notícia ruim. Complicado, cara, complicado. Eu também depois eu queria falar um pouquinho sobre Diadora, mas vamos deixar para outro capítulo. Galera, todo mundo está ciente que o time do Vasco é limitado e precisa sim de algumas opções. Foi citado numa publicação do blog do Nicola. Não sei se vocês consideram essa fonte muito confiável, mas vou trazer aqui para vocês. Na matéria disse que, a pedido do Vanderlei Luxemburgo, o Vasco contrataria de 2 a 3 peças, né, para esse elenco. E seriam 2 a 3 peças, né, chaves para chegar, vestir a camisa e jogar e ser titular. Eu acredito que, se realmente isso for verdade, provavelmente vai acontecer na parada para a Copa América. Hoje, vocês concordam que tem essa necessidade gigantesca de contratar? Concordam comigo? Concordo. Acho que isso Concordo. Pelo menos um volante que saiba marcar alguém para jogar de meia também, porque, porra, o Bruno César eu acho que se revelou aí um tiro na água nesse momento. E aí depois tem que ver aí o que o Lucha acha que vai precisar. Mas dessas duas posições... E aí muita gente fala, porra, mas o Vasco já tem volante pra cacete. Tem e não tem, né? Tem e não tem. Tem e precisa ainda, esse que é o problema. Eu acho que o trabalho aí, depois quando a gente for entrar na pauta do diretor de futebol, é também dar uma bela de uma enxugada nesse elenco, porque com 40 e tantas cabeças no elenco não tem como trabalhar realmente, é difícil. A falta de planejamento é nítida, né? Quando você vê o tamanho desse elenco. Verdade, muito É claro. impressionante. Agora, E tem volante na base que tá jogando, né? É bom só destacar o seguinte: na coletiva, o Campelo disse que o Vasco ia reforçar sim. Na hora que perguntaram disso, ele tomou o microfone e falou que vai contratar as peças. Então não foi só o Nicola que falou isso, não. Tem outra fonte confiável, que é o próprio Campelo, que falou isso. Opa, confiabilíssimo. Calma aí. Essa fonte não é tão confiável, não. Talvez o Nicola seja mais aí tu me confiável. quebra. Tem até uma. A gente vai entrar nessa pauta. É só para eu deixar. Eu até falei sobre isso hoje, que o Campelo, durante a entrevista, né, falou que o cargo de vice-presidente de futebol é um cargo geralmente político e um cargo amador, né? E eu lembrei hoje que ele indicou o Fred Lopes na nossa principal competição, que foi Libertadores, que é um cara formado em engenharia, que era vice de patrimônio do Dinamite, para vice-presidente de futebol, né? Não foi política essa indicação, é só para uma reflexão aí para o torcedor também, porque às vezes ele fala um negócio que me beira assim, eu fico assustado. Ele fala sem pensar, João. O Alexandre Campelo, o que eu consigo assim, ter uma opinião sobre ele, é que ele não sabe nem o que ele tá fazendo ali, né? Gente, ele entrou ali... Ele sabe sim. Cara, ele... É complicado, cara. Ele fala uma coisa, depois fala outra, e ele vai se complicando. E o que eu vejo nele é que ele nunca joga a responsabilidade para cima dele mesmo. Ele sempre coloca uma desculpa. Um exemplo, a saída do Valentim. Ele podia muito bem ter falado, galera, eu errei em ter deixado por mais tempo e tal. Não, ele sempre jogou a culpa na torcida, porque a torcida pressionou. A saída do Farias, a mesma coisa. Ele nunca admite um erro dele. E eu acho que isso do ser humano é erradíssimo.
Para você crescer na sua vida, você tem que admitir os seus erros para você conseguir subir um degrau. E isso é uma coisa que me incomoda muito no Alexandre Campelo. Se ele realmente quiser, né, conquistar, que eu acho muito difícil, a torcida vascaína, eu acho que ele tem que começar a avaliar isso aí. Não, e nesse caso, tem um detalhe, eu já tinha pensado, o João Pedro falou, eu estava comentando também. O que acontece? Eu acho a postura de não ter um vice de futebol, ter só o diretor de futebol dialogando com o presidente, ok, aceitável, dentro do jogo. Só que o Campelo, desde que o Vasco deixou de ter vice de futebol, ele nunca chegou e disse, não, vai ser assim, agora a estrutura é essa, porque a gente tem a convicção de que dessa forma é melhor. Não, ninguém soube, é uma falta de transparência absurda, ninguém sabia como a coisa estava funcionando. Aí, de repente, ele chega na coletiva da apresentação de um técnico e, de uma forma reativa, ele chega, eu queria comentar, porque muita gente critica. Pô, pelo amor de Deus, né? Assim, ele não tem a menor convicção. Não, e tinha um negócio de comitê gestor, não tinha um negócio desse em algum momento? Ou eu tô maluco? Tinha até o Bruno Maia, né? Tinha, assim, profissionalismo, né, do futebol, essas coisas que eles falavam. Ele não tem porra nenhuma. O problema é o seguinte, o Campelo tem que admitir que ele não entende porra nenhuma. Esse é o primeiro passo, né? Porque falaram assim, o Campelo entende muito de vestiário. Só que o que queriam é o seguinte, Campelo entende muito de vestiário. Aí acabou tendo isso, né? Porque Campelo não entende de vestiário nada, não entende de nada, cara. Ele entende de clavícula, de tornozelo, ele entende de joelho, mano, de cirurgia ortopédica. E quando ele admitir isso, o primeiro passo é admitir isso e tirar a mão do bola. Porque um sujeito que contrata igual ele contratou, não entende porra nenhuma, né? Quem que vai contratar o Jorginho, que ele goste do trabalho do Jorginho, por exemplo, usando esse exemplo, ele tinha que entender que o Jorginho ia chegar com a rejeição enorme, que não tinha como dar certo, né? Então ali eu acho que já mostrou ali claramente que ele não entendia de nada. E agora vamos ver aí se ele consegue ter essa humildade de reconhecer isso, né? Já falou também que por enquanto não vai contratar diretor de futebol, então não sei, vai entregar na mão do Lucha o futebol do Vasco todo? E ele, inclusive, mas eu acho ideal, né? Não dá essa ideia pro Luxemburgo não, que ele acaba aceitando, hein? Não, ele tá na dele, né? O Campelo é que não pode deixar, né? Mas enfim. Exatamente. Já que o Almirante entrou nesse assunto sobre diretor, vamos também conversar um pouco sobre esse tema que também faz parte da nossa pauta. Desde que o Alexandre Faria saiu, nós não temos um diretor. Existem alguns boatos na internet, uns falam que o Vasco vai tentar contratar o Rodrigo Caetano, que eu acho isso quase impossível, né, na minha opinião. Né? Outros dizem que o Vasco tem interesse no Felipe Gimenez, né, que já passou aqui também pelo Rio. Enfim, algumas especulações, mas por enquanto o próprio Campelo disse que não tem nada. Vocês conseguem ver no mercado alguma opção que seja viável para o Vasco? Rodrigo Caetano tá no Inter, né? Tá na Libertadores, tá bem empregado. Eu acho que... E é um cara que o Vasco, se eu não me engano, não. É bem provável, é bem provável chutar que ele já colocou o Vasco na justiça, né? Porque, como a gente estava falando antes do programa, a maioria dos que passaram aqui, infelizmente, colocaram o Vasco na justiça, mas ele tá fazendo um trabalho bom lá no Inter, né? Foi vice-campeão ano passado e... Enfim, então, vice-campeão ou terceiro colocado? Agora eu tô acho que eu me engano. Acho que é vice-campeão, né? Mas enfim, não foi terceiro, vice do Flamengo. Mas enfim, ficou bem, né? E o Felipe Gimenez também estavam colocando como um possível diretor, o que eu também não me agrada muito. Passou recentemente no Curitiba, também no Flamengo. Eu lembro até que teve problema no Flamengo no jogo contra o São Paulo, que ele vazou um áudio dele dando esporro nos jogadores, de uma forma assim, não muito convencional também. Então é um cara que não acho que não agregaria muito. Cara, assim, eu até falei, eu não acho que vai ser, mas eu não duvidaria que o Antônio Lopes voltasse, até pelo que o João Almirante falou, porque o Campelo não entende muito de futebol, e ele é que está delegando isso, né? E assim, o Antônio Lopes foi técnico com o Luxemburgo de auxiliar, depois o filho do Lopes foi auxiliar do Luxemburgo. Eu não duvidaria, não, do cara estar ali como dirigente, um diretor, para ajudar o Luxemburgo nas contratações. Então, cara, eu acho que o Rodrigo Caetano é o sonho aí do Campelo, né? Que o pessoal fala, sempre quis trazer o Rodrigo Caetano, era o plano inicial, mas também acho difícil ele sair do Inter.
Ele tem contrato até o meio do ano, né? Então, até quando contrato. Mas a questão é que o Vasco precisa reorganizar o seu departamento de futebol agora, né? E o ideal seria que chegasse para aproveitar a parada da Copa América, né? Então já era para estar se mexendo aí. Só que o problema é que o mercado também é difícil. Eu também não levo fé nesse Felipe Ximenes aí, não. O cara é especulado aqui no Vasco, acho que desde que essa posição aí, desde que começou a ter uma relevância, né? O pessoal falar mais, negócio de executivo e o cacete. Como dizia o Eurico, desde que os gaúchos. Mas então, desde que começou esse negócio, o Felipe Ximenes é especulado aqui. Então não sei, mas eu revelo aqui o meu desconhecimento desse mercado aí de diretor de futebol. Realmente não sei. O pessoal fala do Ricardo Rocha, não sei também se seria uma boa. É um cara identificado com o clube e tal. Mas em termos de trabalho, o que ele tem para contar, né? Mas enfim, vamos ver aí o que o Vasco arruma. Também, né? Do próprio Ricardo Gomes. Gente, deixa o Ricardo Gomes. Não, saca, brincadeira. Mas deixa eu falar uma coisa, assim, eu não sei. Eu também não conheço em profundidade esse mercado, e eu acho que a gente fica mais até do que técnico e tal, que a gente vê mais de perto, a gente fica um pouco refém do que aparece, né? De notícias sobre isso. Mas eu não acho que a vinda do Lopes seria ruim, não. Assim, dentro desse cenário de poucas opções, né? Ou de poucas opções confiáveis, o Lopes é um cara que conhece o ambiente do Vasco, tem uma boa relação com o Luxemburgo. O Luxemburgo falou que ele é quase da família lá, né? E assim, eu acho que ele teria condição de botar ordem na casa, que é o que o Vasco está precisando, dentro dessa realidade, de entender qual é a realidade, né? De não achar que vai brigar por Libertadores, que vai brigar por título. Então, assim, se o objetivo é salvar o Vasco de mais um rebaixamento, manter o time com uma certa regularidade, de repente o Lopes é uma opção dentre essas aí que estão sendo especuladas. Também acho que o Rodrigo Caetano não vem, e também não sei se o Ximenes seria uma boa. Pode ser, dentro da realidade do que o Vasco pode ter hoje, né? A questão é esse negócio do diretor de futebol aí, a gente fica meio vendido mesmo, igual o PH falou aí. Assim, eu tenho a convicção de que todas as pessoas entendem mais que Alexandre Campelo, isso eu tenho convicção. Então, qualquer coisa que botar aí no lugar é um avanço, cara. Eu cheguei até a falar num vídeo meu que assim, se o Zé do Táxi fosse vice-presidente de futebol, Campelo já seria um avanço. Olha o que o Vasco me faz dizer. Me faz falar de Zé do Táxi. Pelo amor de Deus. Mas foda, é complicado, mano. Ninguém entende o Campelo. Cara, se eu começar a falar aqui do Campelo, vai ser foda. Vamos falar de outro negócio. Não, eu acho, só para arrematar, eu acho que qualquer diretor teria mais autoridade do que o Campelo também. Eu também acho. Tenho que concordar, PH. O PC Guzmão, como é que ele vai ficar nessa história aí? É isso que eu quero saber também. Eu espero que ele fique bem longe, que ele não passe da porta. Mas parece que ele tá bem dentro. Guzmão, esse negócio de PC Guzmão, tu já mostra como é que é a situação de um... O PC Guzmão, como atleta, goleiro medíocre, treinador medíocre e gente abaixo do meio. Isso não é opinião, não. É só você puxar a ficha do cara, mano. Nada justifica o PC Guzmão tá empregado num time de Série A. Mano, nada justifica. Não Será que o Vasco tá devendo muito a ele? Não sei, cara. E parece que ele não tem um salário baixo, não. Pelo menos pelo que eu vejo aí de boate, bastidor, ele ganha um salário legal lá no Vasco. Então, não dá pra entender, cara. Não, você pega o histórico dele, realmente é ruim. Mas é a amigocracia, né? É amigo do presidente, tá lá, ganha caro, tem destaque, enfim. É isso. É verdade. Muito complicado também. Saiu chutado em 2011, né? Aí veio o Ricardo Gomes. Então, assim, não entendi também. Mas eu sei que a torcida de fato já não aguenta mais PC Guzmão. Lembrando que PC Guzmão ele foi deslocado agora para a base, ele não tem mais envolvimento nenhum, é o que dizem, né? É o que o Vasco diz, que não tem mais envolvimento nenhum com o time profissional. Ele vai ajudar agora, né, esse intercâmbio de jogadores da base para o profissional. Não é nem o que o Vasco diz, é o que os perfis anônimos oficiais dizem. Um clube maravilhoso, irmão. Na moral. O único clube da Série A
que tem uns 5 perfis anônimos que tem mais notícias que qualquer uma página oficial. Incrível. E é um anônimo oficial, meu irmão. De brincadeira, né? Perfil anônimo. Tem daqui a pouco um perfil anônimo que ganha o selinho de verificação lá. Porra, eu acho que é complicado demais, cara. O E Vasco pior, os inventou- caras acertam de vez em quando. Não, o cara, aquele bastidor dele, aquele bastidores, eu tenho certeza que é um sobrinho do Campelo, aquela porra. Certeza absoluta. É com certeza um sobrinho dele lá, alguém lá, fala, mexe aí nas redes sociais, meu filho. Avisa aí. É o primeiro perfil apócrifo. Não, é. É coisa inacreditável, cara. Eu acho que é inacreditável. Cada coisa que. Coisas que só acontecem no clube de regata do Vasco da Gama, galera. Vamos seguindo a nossa pauta aqui, que nós estamos aqui bem agitados aqui. Rolou muito assunto sobre o Luxemburgo, o diretor. Agora eu vou voltar, né, à parte de técnicos, porque chegou a parte divertida do nosso podcast. Nós vamos fazer um breve comentário sobre a nossa opinião. Nós vamos opinar o melhor técnico que nós já vimos de frente, né, treinando o Vasco, e também o pior técnico. Eu vou deixar para iniciar o João Almirante, tá? Se prepara aí, o João Almirante já pode começar. O melhor técnico que você já viu treinando o Vasco e o pior. Eu quero que você cada um faça um comentário breve sobre a sua opinião. Então, cara, eu acho que o melhor pelos resultados que viu na carreira foi o Lopes, né? Eu sou um cara aí um pouco mais velho aí do que vocês, né? Que a maioria aí, pelo menos, tá pareando comigo. Ele é um pouquinho mais novo, mas a carinha velha. O tá na casa dos 40, né? Se aproxima. Mas foi o Lopes, né? O Lopes, porra, ganhou tudo no Vasco. Acho que eu poderia citar também o Oswaldo, né? O trabalho que ele fez em 2000. E o pior, cara, aí é foda, porque teve muito técnico porcaria no Vasco, cara. O Vasco já teve Alfredo Sampaio, o Vasco já teve Celso Roth 2 vezes, Gaúcho, né? Tita. Deixa eu ficar com Tita. Tita Sport. Esse era muito ruim. Como o pior, assim, pra dar uma diferenciada. Tita Soccer, né? Caraca. Mas isso aí já da lavra do dinamite. Caraca, cara. Porra. Você por que bater essa hora da noite? Porra. Não vou nem Tita Soccer. Eu assim, na lista dos melhores, eu sigo o relator aí, porque é impossível você ignorar as conquistas do Lopes, né? Tudo bem que era outra época e tal, mas, cara, ganhou tudo. O time era bom pra caceta, né? né? Era bom pra cacete e tal, mas o cara ganhou tudo, assim. Não tem como dissociar, né? Uma coisa da outra. Então eu acho que ele merece esse título, sim. E dos piores, cara, teve muita gente ruim, eu concordo com o João, com o Almirante, mas eu vou me ater a esses últimos anos aí, que foram os que foram mais lesivos ao Vasco, né? E aí, assim, eu poderia votar no Roth, que é o óbvio, principalmente dessa garotada mais nova, mas assim, eu acho, cara, que particularmente, e tem muito de implicância também, eu voto em Paulo Autuori, pelo seguinte... Puta merda! Paulo Autuori, moleque, você falou tudo. Eu quero voltar atrás. Paulo, o treinador mais arregão do Brasil. Maluco, eu não sei se ele é o pior, mas que ele é o mais otário, com certeza. Tá, técnico mais otário. Eu não sei, eu não peguei conta, provavelmente ele não foi o cara com a pior campanha, ou pior aproveitamento. Mas foi o mais trouxa. Porra, vocês lembram da coletiva de apresentação dele? Foi um negócio, assim, absurdo. Eu achei, puta, agora a gente tá com o técnico do nível do Barcelona, do Real Madrid. Agora, porra, esse cara entende de futebol, que é um espetáculo. Meu irmão, parecia que era o Alex Ferguson chegando no Vasco, meu irmão. Eu lembro perfeitamente desse dia no Twitter, que foi o René Simões, né, que trouxe ele. Eu troquei minha foto só para um bigode, assim, meu irmão. Eu acho que eu nunca fiquei tão iludido quanto nesse dia. Não, pois é. Aí começou e nada, era só teoria. Coisa não funcionava, ele não fazia nada direito. Então, assim, eu voto em Paulo Autuori como pior técnico. Olha, eu voto como melhor, pelo que eu vi jogar, eu sou um pouco mais novo, né? Que eu vi treinar o Ricardo Gomes,
que teve 64% de aproveitamento, que eu vi aqui. Pô, 44 jogos, 24 vitórias, 3 empates. Aquele time, os times recentes, era disparado melhor. E, cara, pior não tem como não ser o Celso Roth. Você fazer 15 pontos num turno, cara, não tem como você ficar sem ser esse cara. Time jogando contra o Pô, Palmeiras. tinha o Doriva nesse ano também, hein? Doriva era também. O Doriva era ruim, mas ele ainda ganhou o Carioca, então ele ainda leva Pois é. alguma vantagem, né? Mas, Ganhou assim, invicto, né? Carioca. ganhou invicto. Com o Júlio dos Santos lançando o Madison, né? Enfim. É. Mas eu acho que o pior. Não, pô, esse cara não foi invicto, não. O Carioca invicto foi com o Jorginho, pô. Foi o Jorginho, é verdade. Foi do Jorginho, verdade. Ele logo pegou a Série B Verdade. seguida, né, no embalo, é isso mesmo. É que são vários títulos do Vascão, a muito gente acaba ruim, se cara. confundindo, irmão. Acontece. Muito técnico ruim. Mas é isso. E eu, assim, cara, eu até tava vendo aqui na lista, pô, tinha o Milton Mendes, mas, cara, o Milton Mendes dava pena, cara. O cara tratava bem os jornalistas, levava fruta pro jornalista, ia pro jogo. Aí tu me quebra, João. Aí tu me quebra. Mas, João. assim, é o Celso Roth, meu pior. Desculpa eu cortar aí. Eu não acho o Milton Mendes dos piores, não. Botou o Nenê de Ele lateral terminou no mal. jogo, né, cara? Ele terminou mal. Mas se você pegar... Não, é porque ele terminou mal. Mas se você pegar o histórico da campanha dele no Vasco, ele fez um certinho ali. Entendeu? Não comprometeu, não. E não, se então. continuasse. Básico. O negócio do Milton Mendes é que ele assim, o time, porra, ele mudou o time, né? Toda hora ele metia uma revolução lá, mas o que acontece? Ele em casa, contra os times de, digamos, menor investimento, ele venceu muito em São Januário. O Vasco fez uma boa campanha em São Januário na mão do Milton Mendes. Era aquele joguinho 1-0, joguinho meio falcatrua, mas a gente ganhava. Então, você pegar ali, ele fez... O nego até zoou no final, né? Que o Milton Mendes, quando o Vasco se classificou para a Libertadores com o Zé Ricardo, ele reivindicou lá também uma participação na campanha, e a galera zoou, mas ele tinha uma certa dose de razão. Ele não fez uma má jornada, principalmente São Januário contra time que tem que ganhar, entendeu? Time que tem que ganhar para não cair. É que ele terminou muito mal, e eu acho que se continuasse ia dar merda. Assim. Só que se você pegar de uma perspectiva histórica, né, com distanciamento do tempo, do que ele fez, não acho que tem muita gente pior aí. Eu também acredito que tenha muita gente. Eu já vou fugir um pouco da linha de raciocínio de vocês. Eu vou citar o recém, né, despedido Alberto Valentim. Na minha opinião, foi um dos piores técnicos que já passou no Vasco. Para mim, um técnico totalmente perdido, apesar do seu desenvolvimento ali na Taça Guanabara, que foi bom, os seus números, porém, para mim, foram números ilusórios. Alberto Valentim, super fraco, acho que eu tenho até pena do Alberto Valentim. E vou citar também o Cristóvão Borges, que, para mim, apesar, né, de ter conseguido continuar aquela campanha do Ricardo Gomes, ali qualquer um conseguiria. Se colocasse o João Almirante ali, conseguiria. Porra. Chega, mas não ofende, né? Porra. Entendeu? Aí Ali também era... já é demais, né? Tá em moda agora técnico e youtuber, tá? Vem mais por Agora aí, tá na né? Vem mais moda, por aí. Mas o Cristóvão Borges, ele foi demais, cara. A segunda passagem dele aqui foi tremenda, né? Felipe Basto, todo mundo sabe dessa relação entre Cristóvão Borges e Felipe Basto. E o Felipe Basto até aí hoje aí não sei o que fazendo no Vasco. Mas, na minha opinião, esses foram os dois piores técnicos que eu vi, né, treinar o Vasco. E o melhor, como eu sou novo, 23 aninhos aí, eu não tive oportunidade de acompanhar igual o Almirante, o velhão da história aí. Que vida desgraçada, meu amigo. Puta merda, ter 23 anos Gomes, é uma desgraça. O Gomes, na minha opinião, foi o melhor. Mas é aquilo, né? O vascaíno que tem de 18 a 23 anos é bem, bem corajoso, né, cara? Porque não acompanhou nada. Talvez o auge foi em 2011, talvez não. O auge foi em 2011 com aquele time de Diogo Souza, Felipe, Juninho, etc. E depois disso, ou antes disso, não teve mais nada. Alegria nenhuma. Então, tem que ter muita fé mesmo. O sentimento não pode parar. Como diria um amigo nosso, quem viu... Viu. Quem não viu, não vai ver mais. Tô brincando, vamos ver. Meu pai, ele conta algumas historinhas pra mim aqui, que o Vasco era imbatível, e realmente era, o Vasco era sinistro mesmo, mas, infelizmente, eu não tive a oportunidade. E meu pai, ele dormiu naquela virada lá histórica, né? Então, acho que meu pai pecou um pouco.
Então, cara, na virada histórica eu fui ver Show do Milhão no intervalo. Eu estava puto, chorando, falei, vou me divertir aqui com a burrice das pessoas na televisão, porque estamos fodidos, né? Aí voltei e já estava 3-1. Admito aqui meu erro também, mas aí a partir do 3-1 fiquei agarrado lá até o final e aí é história, né? Cara, eu era pequeno, eu era, sei lá, 9 anos de idade, eu acho. Eu fui pro intervalo, eu acabei, mas assim, chorando e tal, e decidi, vou torcer pra esse time não. Ah, pra puta que pariu. E aí acabou o jogo decidido a torcer pra esse time mesmo, que é foda demais, não tem como. Entendeu? Foi do 0 ao 100. Foi do 0 ao 100 em 45 minutos. Cara, esse jogo foi sensacional, né, cara? A mídia tenta colocar outros jogos, né, como a maior virada, mas não tem como, cara. A virada daquela que valeu o Cara, não tem título, como, meu não tem consumo, como. não tem como, gente. É Não impossível. não é por ser o Vasco, Final, é tempo pelas só, circunstâncias, cara. o jogador Exatamente. apenas. Time do Palmeiras, um timaço também, porra. Foi um jogaço. Muita gente diz até hoje, né, principalmente o pessoal de São Paulo, que o time do Palmeiras era mais forte do que o Vasco. Não, mas aí Eu também Time era bom acho, pra não. cacete, né? Era um o time. pessoal tá sob efeito de droga pesada. Quem fala isso? Porra, mas é pesado. O time dos caras tinha tuta, mano. Magrão era o craque do time, Basílio, você tá maluco, cara. Não tem nem comparação aquele time do Palmeiras. Quem fala que esse time do Palmeiras é melhor que o do Vasco é maluco. Pode internar que é maluco. Graças a Deus deu certo pra gente, nós conseguimos fazer aquela virada sensacional, marcante, que é sim, mídia, a maior virada do futebol mundial, se não se der mole. Vamos seguindo aqui nossa pauta, vamos falar um pouco agora sobre a expectativa contra o jogo de domingo, contra o Santos, mais uma vez televisionado para todo o Brasil. O que você me diz sobre isso, PH? Eu não aguento mais, velho. O jogo do Vasco na Globo dá um azar desgraçado. Eu não aguento mais disso. Entendeu? Tem Machado na Eu não rã. aguento mais. Eu tô fugindo de jogo passando na Globo. O Vasco sempre toma ferro quando passa na Globo. Ai, meu Deus do céu, é um sofrimento. Eu tô com saudade de ligar a internet e procurar jogo do Vasco na internet, cara. Porque... Aí eu te pergunto, por que o Vasco não acertou com a TNT, ou com o Cinemax, ou com o Megapix, ou sei lá, com qualquer Fox Life, qualquer porra? O responsável, infelizmente, Brasil, não tá mais aqui entre nós, mas ele foi o Eurico Miranda que assinou esses contratos aí, antecipou cota, né? Não, o porquê a gente sabe, meu, tô de sacanagem. Não, sim, então, eu tô falando, a gente tá dependendo dos caras, até hoje não tem independência que o Palmeiras tem, Atlético Paranaense, é fogo, cara, mas sim, não era pro Vasco ficar dependendo com o tamanho do clube, de uma emissora, por mais importante que a receita seja pra gente, sabe? Que o dinheiro seja pro Vasco. Mas enfim, isso é papo pra outro dia, né? E eu acho que assim, esse jogo contra o Santos vai ser muito difícil. A gente jogou. Acho que, se eu não me engano, vai ser no Pacaembu, então. João, desculpa. João, desculpa só te cortar. É só por uma coisa. É claro que isso é uma brincadeira, né? Porque eu fui postar isso no Twitter, veio algumas pessoas falando: não, mas isso é bom, porque é exposição e tal. É claro que é bom. É óbvio que é bom. É uma brincadeira, né? Não, tem que explicar. Na internet tu tem que explicar certinho. E explicar depois de novo. Senão o nego não entende, não. Senão processinho. Mas eu acho que esse jogo de sábado vai ser, de domingo, né? Vai ser bem duro e ainda não vai ser o Lucha, né? Vai ser o Valadares, que me enganou muito no primeiro jogo. Ele não é mágico, não é nada, eu gosto dele, mas assim, cara, a gente tem que tentar ganhar. A gente jogou muito bem contra o Santos, inclusive, né? Que foi a estreia dele como técnico do profissional. Mas, assim, vamos ver se já tem um dedo do Lucha e, enfim, vamos ver se a gente consegue uns 3 pontos daí nesse jogo de domingo, né? Palpite, João. Cara, é difícil. Vamos chutar um 1-0 suado aí, gol do... Deixa eu ver. Gol do... Só não diga Felipe Barros. Não, vai Lucas Mineiro mesmo, já chuta o balde logo. PH, o que tu tá achando aí? O que você espera, né, do jogo contra o Santos domingo? Eu acho que é jogo bom para empate, né? Infelizmente. Jogo bom para segurar mais um. Acho que não vai ter como. Enfim, eu acho que foi bem com o Santos aqui, né? Teve esse teste aí na Copa do Brasil. Mas
Eu não sinto Dominamos segurança o Santos. ainda. Eu não sinto a segurança de cravar que esse time pode vencer o Santos lá. Infelizmente, eu não sei, cara. Jogando no Pacaembu, né? Não é lá em Santos, não, né? Isso. Não sei. Acho que se empatar fora tá bom. É ruim porque dá uma angústia no torcedor, né? Porque a gente já vai pra quarta rodada, 2 pontos só. Mas esse começo realmente foi bem complicado. Assim, vamos ver. Perdemos tempo, né? Meu Perdemos irmão, muito tempo no Valentim. eu tenho certeza que esses caras que montam a tabela, eles pensam assim, como é que nós vamos foder o Vasco? Como que a gente vai fazer? Ah, beleza, vamos botar o Vasco para estrear contra o Atlético Paranaense, né? Naquele tapete deles, que eles só ganham naquela porra. Isso tem que ser destacado também, porque você vê o aproveitamento do Atlético Paranaense fora, só toma ferro, mano. Só toma ferro. Aí chega lá naquele tapetinho deles, os caras jogam pra cacete. Tem que ser Joga ressaltado também. Então, entrando na minha opinião aqui sobre o jogo, eu acho que, tipo, o Vasco já conhece, o Santos também conhece, né? A gente já teve aí 2 confrontos. Eu acho que, de repente, o Valadares, com uma semana aí de trabalho, né? De repente conseguiu ajeitar alguma coisa ali. Ele que não teve tempo de treinar quase o time, né? E agora vai... Espero que volte para o Sub-20, espero que a gente não perca esse profissional, que eu acho que ele é promissor. E tudo mais, entrou numa furada danada agora, né? Essa que é a verdade. E de repente usar o jogo de São Januário modelo, eu acho que até de Santos, em São Januário, né? Vamos ver, de repente ele volta com essa ideia aí pro jogo na Vila, no Pacaembu, né? E de repente pode ser uma alternativa aí. Eu também fico com essa ideia do PH aí. Se fizer um pontinho, já vai estar maneiro, né? Claro, a gente quer a vitória sempre, mas para quem precisa de 45 pontos, irmão, todo ponto é importante. E se fizer mais um pontinho, só vão faltar 43. Essa é a nossa meta, os 45 pontos. Eu vou deixar Só minha tem um opinião. detalhe, né? Pode falar. É só para destacar uma coisa. Apesar de eu também achar isso, a gente precisa lembrar da nova filosofia de trabalho, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Isso aí. Isso. Tá certo. E agora nós temos um projeto, né, galera? Vamos ver se esse projeto... O Pofechou vai estar lá na arquibancada, meu irmão. Então é bom a moçada se coçar lá, meu irmão. Correr, pelo menos, para mostrar serviço pro Pofechou. Bota a pica pro céu, parceiro. Meu Deus, eu acho que eu vou seguir a linha de raciocínio da galera. Acho que provavelmente vai ser também um empate. Os 2 times se conhecem muito, né? Tiveram agora jogos recentes, mas infelizmente, né, é complicado. A gente sempre espera vencer, mas se a gente pensar a opinião ali, raciocínio e tal, eu acredito que também seja um empate. Eu vou optar por um empate com gols, porque como o PH disse no podcast anterior, é impossível o Vasco não tomar gol. Não, Tidão tá aí, calma aí. Vamos botar um empate 2-2, galera, porque eu tô confiante no Maxi Lopes. Meu Deus. Só eu apostei na vitória. Vamos lá. Caceta, hein? Tá certo. Vamos lá, que nós temos... Vamos lá, rapaziada, que nós temos algumas perguntas que nós não podemos deixar nossos ouvintes de lado, porque eles são a parte importante desse podcast, né? Então vamos lá. Vou ler aqui as perguntas do jeito que o ouvinte enviou, eu vou ler. João, é para você, João Almirante. Levando à risca o organograma de contratações de João Almirante, quais contratações são possíveis e interessantes após a vinda do Lucha e a reaproximação do Carlos Leite? João, tá contigo a bola. Porra, cara, seguindo o organograma, né, e acho difícil não seguir, a gente pode ter esperança de vir alguém que já foi bom em algum lugar e que esteja agora em baixa, né? Enfim, né? Eu espero que meu organograma em algum momento seja vencido, né? Ficarei muito feliz no dia que meu organograma for desmentido. Então vamos aguardar aí, vamos ver se com Lucha, né? Se com a persona dele ali, se ele consegue atrair algum outro jogador mais interessante, mas de nome assim eu não saberia dizer, né? Carlos Leite, cara, enfim, né? Prefiro não falar sobre esse cidadão. Exatamente. Essa foi a pergunta do nosso ouvinte, William
Bepler. É isso aí mesmo, William Bepler. Muito obrigado pela participação. Temos mais uma pergunta aqui do Alan Moreira. Essa pergunta vai ser para o PH. Depois da volta da Copa América, supondo que vamos ter a volta de Breno, Ramon, Castan e todos lesionados, mas sem nenhuma contratação nova, qual seria o time ideal, PH? É otimismo, hein? Verdade. Eu não. Cara, eu acho que seria assim. Acho que se todo mundo voltasse, seria o melhor dos mundos. Tem isso também, né? O Vasco tem muito jogador lesionado, muito jogador. E o que reforça essa sensação de que o elenco não é tão ruim, né? Mas assim, além de todos os problemas, você tem isso. Você tem muita gente que desfalca, né? Mas eu não sei, cara. Eu sinceramente eu não tenho essa certeza de que todo mundo volta. É muito lento. O processo de recuperação do jogador no Vasco é muito lento. Eu não acredito na volta do Breno. Não acredito, não consigo. Não, mas assim, eu acho que se o Breno voltar, o patamar sobe um pouco da defesa, porque ele é um tipo de jogador que por si só ele eleva o nível, né? E se a gente conseguir formar uma linha de zaga ali com Fernando Miguel, Ramon na esquerda, Breno, Castan, e aí pode ser até o Cáceres, o Cláudio Vinck, pode botar até eu ali, que acho que a coisa já melhora bastante, cara, na questão ali da defesa, né? Pela qualidade individual dos jogadores, né? Então eu acho que porra, seria bom, sim, torço para que isso aconteça, né? Hoje o Vasco, sei lá, quem publicou um vídeo lá da rapaziada lá treinando, Ramon, Castan e Breno. Então, acho que, vamos ver, eu acho que é a última chance do Breno também, né, cara? Se o cara já fez tudo naquele joelho lá, operou as 3 vezes, já benzeu, já foi no Dr. Fritz. Então, agora, maluco, é agora ou nunca, porque se também não voltar agora, não volta nunca mais. Então, vamos ver se ele voltar, porra, seria um reforço, porra, fenomenal para o nosso elenco. Seria muito bom a volta do Breno, apesar de eu não confiar. Essa pergunta foi feita pelo Alan Moreira, que também pediu um alô para a galera de Volta Redonda. Galera de Volta Redonda, um abração, tamo junto aí. Também quero mandar um alô pro Gabriel Ramos, né, e todos os vascaínos de Santos. Olha aí, Gabriel Ramos de Santos. Agora a pergunta pro João Pedro Fará. Vamos lá. Aproveitando o embalo, o que acho da participação do Vasco, dessa possível participação do Vasco neste torneio durante a Copa América? O que tu acha, João? Meu Deus. Cara, em termos de preparação, acho que treino e tal, tá junto com o Luxemburgo, vai ser bom, só que em termos de resultado eu me preocupo um pouquinho. Espero que não sejam várias porradas, sirvam apenas para rodar o time, o que o Valentino fez no Carioca, né? Que ele quis jogar com o time titular quase o Carioca inteiro, mas enfim. Eu acho que pode ser interessante. Eu acho que é um bom teste para a base. Para testar a preparação física do time também, ver o trabalho que o novo preparador vai fazer, que para mim é mais importante do que qualquer coisa, porque foi o que o Almirante falou durante o nosso podcast, não adianta. O time pode ser o pior, mas se não tiver um time bem preparado fisicamente, não vai adiantar nada. Então, já que o Vasco já está eliminado de Copa do Brasil, e enfim, não tem mais nenhum campeonato a disputar esse ano, talvez possa ser interessante, mas eu tenho um pouco de receio do resultado. Mas enfim, vamos ver. Isso eu acho que já é dedo do professor mesmo, ele mesmo deve ter pedido algum torneio, negociado, enfim, vamos. Eu acho positivo no final das contas, sim. Cara, deixa eu dar meu pitaquinho também nessa questão. Assim, eu acho que o resultado nesse torneio a gente não tem que levar muito em conta mesmo. Eu acho que tem que ser essa, sim, uma oportunidade, não para rodar também o elenco, botar... pode eventualmente fazer teste, mas eu acho que vai ser legal para o Luxemburgo, né? Para ele ver situações de jogo, né, para ele poder observar, para a gente ver também algum esboço ali do trabalho, vai ter que ter paciência, cara. Também não adianta achar que o Luxemburgo chegou e a coisa vai mudar da água para o vinho com esse jogador que tem, né? Mas eu acho interessante, sim, essa participação, tirando toda a brincadeira, o Vasco não dá férias pra gente, caralho, mas assim, pelo sentido, né, acho que vão ser jogos ali que a gente vai poder observar o time do Luxemburgo mesmo, o técnico, o time, as situações de jogo e tal, acho que vai
positivo. Positivo ainda pode descolar uma grana, né? Porque porra, com certeza vai uma galera lá que não tem muita chance de ver o time, né? Vai ser onde o torneio? Vai ser no Nordeste, Ceará. né? No Fortaleza, Ceará. Torcida grande pra Vai ser caramba. legal lá. Também. Tem muito torcedor lá do Vasco, com certeza. Então, acho que vai ser, nesse sentido, vai ser legal lá para também, de repente, fazer uma renda, né? Que a gente não tá jogando dinheiro fora, né? Muito pelo que quer dizer. A gente não tá dispensando, né? Dinheiro lá, não deveria, né? Então, acho que pode ser positivo também por esse lado aí, conseguir um capilézinho ali, pagar uns funcionários, pagar uma folhinha de salário, vamos ver, né? E lembrando o seguinte também, né? Vocês estão falando aí que o Vasco não dá férias e tal, mas o Vasco costuma se dar bem. O Vasco é o legítimo campeão da Copa da Hora. Tem isso. Sim. Sem dúvida. Um torneio super importante do futebol brasileiro. Caneca é caneca, galera. Tá valendo caneca, a gente quer ganhar, parceiro. Eu acho. Se tá disputando, tem que ganhar. Não, e depois, né, daqui a 50 anos, a gente fala que foi mundial e foda-se, o Fluminense não faz isso. Então foda-se, irmão. O negócio é estratégia, maluco. Estratégia, porra. Pois é. Fala que torneio Rio-São Paulo é campeonato nacional, aí conta. Daqui a 50 anos a gente isso aí vai ser o nosso penta brasileiro. É isso. E foda-se. Seguindo aqui as perguntas. Essa pergunta foi feita pelo Lucas da Veiga. Muito obrigado, diretamente de Rio do Sul. Galera, eu vou continuar aqui as perguntas porque nós obedecemos nossos ouvintes. Vamos lá. Jordan, ele quer fazer uma pergunta pro Almirante. Aí, Almira, quem foi o mal culpado pelo Vasco ser mais falado de política do que o próprio futebol? Campelo ou Eurico Miranda? Essa pergunta é bem fácil. Fala tu, Almira. Cara, eu acho que são dois sócios, né, nisso aí. O Eurico, porra, o Eurico, ele contribuiu para todo esse clima horroroso que a gente tem na política, né? E se a gente lembrar bem, a política do Vasco e esse conselho totalmente acionado que o Vasco tem, deve muito pro Eurico, né? As pessoas teve que unir, fazer um grande megazord para derrubar o Eurico. Esse megazord ali uniu um monte de Power Ranger que se odeia, né? E aí deu merda. E a política do Vasco é muito reflexo dos anos de Eurico, né, cara? E aí o Campelo agora tá totalmente enrolado lá também no conselho. O cara, pô, pra tu ver como é que são as coisas. O cara, em 3 meses, ele rompeu com o grupo que elegeu ele. Ele rompeu antes dele rompeu com o grupo que estava com ele, depois ele rompeu com o grupo que elegeu ele, aí, porra, agora ele é inimigo da identidade Vasco, se junta com o Benemérito, enfim, é uma balbúrdia do caralho aquela porra. Grupo do Peralta agora. Não, e não dá para dizer nesse caso da identidade, né, que igual aconteceu com sempre Vasco, né? O Campelo era da identidade e a identidade fez uma aliança com a Sempre Vasco fez a identidade. No caso do racha dele com a identidade, não era nem que assim, ele entrou pro grupo, de repente, foi o candidato. Não, ele era parte daquilo ali. E convivia há muito tempo com o Roberto Monteiro. Ele apoiou o Roberto Monteiro em 2014. Então, assim, aí passam-se, sei lá, 3, 4, 5 meses de gestão e ele não consegue manter o próprio grupo que o elegeu. O Monteiro é isso, o Monteiro é aquilo, eu também acho, é mais. Só que eles eram sócios ali, né? Então, quer dizer, é uma incapacidade de gestão, de gestão política, né? De articulação inacreditável. E assim, aí causa isso. O conselho está todo rachado, todo fragmentado, muito por conta da forma como o Campelo conduziu ou aceitou que fosse conduzido o processo de eleição na Lagoa, mas também pela própria incapacidade dele em articular os cacos, né? E o pior é o seguinte, eu vejo muita gente ligada a ele, muitos conselheiros que são base dele, né, que não fazem a menor questão de serenar os ânimos, de botar a bola no chão, pelo contrário. A primeira coisa que faz é ir para o Twitter, acusar todo mundo, apontar o dedo para os outros, né? Quando a postura deles, que são o governo, deveria ser de botar a bola no chão, acalmar e fazer o clube andar. Eles fazem totalmente o contrário.
complicado. Essa pergunta que foi feita pelo Jordan, diretamente de Formosa, Goiás. Ó, a gente está tendo bastante perguntas do pessoal fora do Legal, Rio, fora de São maneiro mesmo. Paulo. A torcida é Bacana muito pra grande, caramba. cara. Pra ter uns caras desses Exatamente. Agora, na administração. É só um desabafo, mas Pô, torcida do Vasco e Manaus, que também deu um show agora no jogo contra o Corinthians. Então, assim, valeu aí quem tem mandado essas mensagens. a torcida do Vasco em si ela é sensacional, ela está espalhada em todo o Brasil. Próxima pergunta feita pela Hanna Dandara, diretamente de Manaus. João Pedro Fará, vamos lá. Você acha que o Luxemburgo vai usar mais os meninos da base que seus antecessores? Nomes como Bruno, Caio, Thiago, Andrei? Cara, eu espero que ele dê chance ao Bruno Gomes, que pra mim, eu sempre falei desde a Copinha, é o jogador pra mim mais pronto, tanto de cabeça quanto de futebol. Cara, pô, um garoto muito promissor, joga como volante, que é uma posição que a gente precisa muito. Mas assim, o elenco tá bastante inchado, né? Pelo que a gente tem visto, ele ainda quer contratar alguns. Eu não sei se ele vai dar muita visibilidade à base, mas minha torcida é que ele prioriza os moleques, sejam Bruno Gomes, Caio Lopes, dê alguma chance de ser relacionado para o João Pedro, enfim. Mas eu acredito que pelo tamanho do elenco, pela quantidade de jogadores, ele vai acabar postergando um pouco isso aí. Exatamente. Essa pergunta foi feita pela Hanna Dandara, de Manaus, novamente dizendo. A última pergunta, feita pelo nosso ouvinte Gabriel Martins, que sempre está enviando seu feedback lá para gente. Vou deixar essa aqui para o PH também comentar, para vocês todos comentarem. Essa pergunta é para todo mundo. Vamos lá, que é a última. Vocês não acham que o Lucha está com muitos projetos sem trocadilho em paralelo? O cara tá lançando cachaça e comprou uma emissora de TV no Tocantins, fora outras coisas. Me preocupa a prioridade não ser o Vasco. Nós já comentamos inicialmente sobre isso, Já mas falou sobre isso. Não, eu mesmo falei disso, eu concordo. é muita coisa, né, PH? Eu acho que assim, por um lado, eu espero que o discurso do Luxemburgo, a gente tem até que filtrar porque ele é muito bom, né? Ele é muito bom, tem muita experiência, então ele é bom de discurso, ele é bom de retórica, né? Mas ele foi muito consciente quando ele de uma forma positiva, com grande trabalho, aquela coisa toda. Mas me preocupa também, o Gabriel, um abraço para ele. Eu concordo totalmente, assim. Eu acho que é muita coisa, né? É a cachaça e muita coisa diferente, né? Uma hora tem cachaçaria em Alagoas, aí tem Exótico. Reforma Tocantins, tem. Cara, eu espero que ele foque no Vasco, assim. Eu espero, sinceramente, mas me preocupa. Foi um dos pontos que mais me preocuparam nessa coletiva dele, foi isso. E não pelo fato dele ir lá no evento da cachaçaria, porque, assim, por mais que ele deva priorizar o Vasco, se estava marcado, assim, é o de Exatamente. menos. Eu acho que é o de menos. O problema é pra frente. Provavelmente ele já tinha dito isso nas reuniões com o Vasco, que ele tinha esse compromisso. Né? Sim, sim. Então, E o eu acho Vasco que também não podia esperar para anunciar. Eu entendo a situação. exatamente. Não, acho que tá tranquilo por enquanto. Vamos ver, né, como é que vai ser a partir do momento que ele começar a treinar, enfim. Mas de Acredito fato eu. é algo para ficar de olho mesmo. Exatamente. Galera, terminamos aqui as perguntas. Muito obrigado pela participação de todos os ouvintes, tá? Vale lembrar que nós estamos em todas as plataformas de áudio, galera. Você pode procurar a gente no YouTube, no Spotify, na Anchor, no Google Podcast, no iTunes. É só pesquisar Papo na Colina que você vai achar lá o nosso melhor conteúdo para vocês, tá? Vocês que fazem esse programa, esse podcast, ser o melhor entre todas as torcidas. Podcast Papo na Colina, podcast que chegou com tudo. Vou dar a oportunidade para cada um dar o seu ultimato aqui, dar o seu boa noite, dar alguma mensagem especial para alguém, dar um alô, um beijo para a mãe, para a avó, para a namorada, enfim. Pode começar aí, galera. Agradecer aí quem ficou até agora ouvindo a gente. É sempre um prazer estar com vocês aí. Também agradecer ao Almirante por participar hoje, pô, muito maneiro. Dá boas risadas sempre, mesmo sendo um assunto que às vezes a gente passa raiva, que é o Vasco, mas foi muito bom ele ter vindo, pô, acrescentou bastante. O PH, enfim, valeu Daniel também, e para quem estiver ouvindo, boa noite, boa tarde, bom dia para vocês. Valeu, galera. Agradecer a todo mundo aí pela vez.
Espero que seja tão bom de ouvir como é para fazer aqui, que a gente está gostando bastante, eu pelo menos estou gostando bastante de fazer esse podcast e torcer aí para que tudo dê certo aí com o Pô Fechou, que o Vasco siga o caminho de tranquilidade, pelo menos. É isso. Valeu, gente. E saudar o João, né? O João. Muito obrigado, meus amigos. Aí, então. Enfim, espero que esteja sempre aí. Valeu, galera. Os guerreiros que chegaram até aqui nesse podcast. Também tenha sido tão bom quanto foi gravar. Tem aqui, saída, né? E vamos agora para o Luxemburgo dar um jeito nessa moçada aí, botar o pessoal para correr pelo menos 90 minutos, né? Como eu disse no começo. E eu tô até tô positivo, cara, mas é porque também o Vasco faz um negocinho assim e meu otimismo já liga, cara. É impressionante. Esse clube é impressionante. Imagina se ele fizesse realmente muita coisa boa, cara. Esse clube tem um potencial do cacete, né? A torcida apaixonada pra cacete. Então, se fizer as coquinhas certas, cara, a gente tem muito para ajudar. E tô abraçado com o projeto. Essa é a minha mensagem final. É isso aí, Almirante. Faço aqui também meu agradecimento a todos os ouvintes e aos meus amigos aqui da bancada que fizeram esse podcast maravilhoso. O nosso apresentador, João Tavares, por motivos particulares, não conseguiu participar, mas no próximo ele já está aqui novamente. Agradeço a confiança de vocês. Foi muito bom apresentar. Muito obrigado pela ajuda. E no próximo, João Tavares já assume aí seu cargo. Galera, vale lembrar novamente, estamos em todas as plataformas, só pesquisar Papo na Colina, em qualquer plataforma que você vai conseguir ouvir nossos episódios. Também estamos no Twitter, Facebook, Instagram, Papo na Colina. Em breve teremos um blog, pode ficar ligado que teremos mais novidade. A hashtag vem mais por aí. Galera, muito obrigado quem nos ouviu, quem está nos ouvindo e fica com Deus. Nós temos um projeto.